Olá, irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Eu me chamo Angélica e no Por Falar em Santidade do dia de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a vida, a história de São João da Cruz. Então, São João da Cruz era um santo espanhol, ele nasceu lá em 1542, ele era pertencente à província de Ávila. Então, seus pais eram Gonzalo e Catarina, eram pobres tecelões. Gonzalo morreu ainda muito cedo e a sua mãe Catarina passou por muitas dificuldades para conseguir aí sustentar a sua família. E por causa da morte de Gonzalo, Catarina se mudou com seus filhos para Medina. Lá em Medina, João, já jovem, ele começou a trabalhar. Ele teve algumas profissões, mas a última profissão foi como ajudante num hospital da cidade. À noite, João estudava gramática no colégio dos jesuítas, sobre a influência da Companhia de Jesus. E essa era a espiritualidade que ele viveu aí na sua juventude. E por isso, aos 21 anos de idade, ele entrou na ordem carmelita, procurando uma vida de oração profunda. E após o seu noviciado, ele foi transferido para a Universidade de Salamanca. E mesmo que querendo aí terminar o estudo de filosofia e teologia. E mesmo cursando aí a universidade, que exigia boa parte do tempo de João da Cruz, ele ainda encontrava tempo para a caridade. Então, ele fazia questão de visitar os doentes nos hospitais, nas suas próprias casas, onde ele prestava serviço como enfermeiro. E João, ele foi ordenado sacerdote quando tinha 25 anos de idade. E nessa ocasião que ele mudou o seu nome para João da Cruz. Então, pois ele tinha esse desejo de se aproximar ao máximo dos sofrimentos de Cristo. E por causa disso, ele achava a ordem dos carmelitas, podemos dizer assim, sem autoridade. Então ele até pensou em mudar de congregação. E foi nessa época da vida de João que ele encontrou Madre Teresa d'Ávila. E ela tinha na época a autorização de fundar conventos reformados da ordem carmelita. E também ela tinha autorização de intervir também nos conventos masculinos. E com o entusiasmo de Santa Teresa, e que isso contagiou, Padre João da Cruz, e ele começou a trabalhar nessa reforma das ordens carmelitas. E eles queriam isso, que a ordem dos carmelitas voltasse às suas origens, procurando reviver os carismas fundantes da ordem. Foi nessa época, como era de se esperar, que João da Cruz ele começou a enfrentar muitas perseguições. Então, dentro da ordem, os conventos inteiros e vários superiores da ordem, eles se opuseram a essa reforma. Então, João da Cruz passou por grandes sofrimentos e ele chegou a ficar durante 9 meses preso dentro lá do convento, porque eles se recusavam a essa reforma proposta por ele. E sem contar todas as outras perseguições que começaram a aparecer. Só que São João da Cruz ele fez jus a esse nome, Ele escolheu abraçar a cruz, os sofrimentos, todas as perseguições, sempre louvando e agradecendo a Deus por tudo. Então, ele queria ir sofrer com Cristo e unir os seus sofrimentos com os sofrimentos de Cristo em sacrifício pela sua própria conversão e também pela conversão da igreja. Então, esse espírito de sacrifício, de fugir das glórias humanas, de buscar sempre a humildade, foi que fez de São João da Cruz, aí doutor, agora aclamado doutor da igreja, junto com Santa Teresa d'Ávila, também doutora da igreja. Então, aí hoje em dia, João da Cruz tem vários escritos, várias obras escritas por ele, que é lida, estudada e por vários religiosos e leigos até hoje. E conta, nos relatos biográficos de São João da Cruz, que ele sempre fazia 3 pedidos a Deus. Os únicos 3 pedidos a Deus que ele fazia, que era o primeiro, era sempre
tivesse forças para sofrer e trabalhar muito. O segundo é que ele não saísse desse mundo sendo superior a nenhuma comunidade. E o terceiro pedido é que ele tivesse a graça de morrer humilhado, desprezado por todos, né? Como aconteceu com Jesus. E isso fazia parte da sua mística. Então ele queria igualar-se ao máximo a Jesus no momento de sua paixão. E esses 3 pedidos, 3 desejos de João da Cruz foi atendido. Então, pouco antes de falecer, ele passou de fato por grandes sofrimentos, grandes incompreensões, grandes calúnias. Ele foi destituído de todos os cargos que ocupava na Ordem Carmelita e passou os últimos meses de sua vida no abandono, na solidão. Ele faleceu em 14 de dezembro de 1591, tendo apenas 49 anos de vida, e essa reforma da Ordem Carmelita tornou-se realidade. Então, pouco tempo depois da sua morte, João da Cruz aí passou a ser venerado e seguido pelos seus confrades. E ele foi canonizado em 1726 e em 1926 ele foi declarado por Papa Pio VI como doutor da Igreja. E hoje, São João da Cruz é uma das figuras aí mais ilustres da cultura espanhola. Então, que nas nossas orações nós possamos pedir a intercessão de São João da Cruz, que a vida, a história de São João da Cruz sirva aí como um exemplo, né? Que toda a sua humildade, a sua vida de oração sirva como um exemplo para nós trilharmos o nosso caminho de santidade. São João da Cruz, rogai por nós. A paz de Jesus e fiquem todos com Deus.